Boa noite a todos, a paz do Senhor. Bom, a nossa história hoje vem nos falar o nascimento do meu amigo Jesus, que aqui vem nos falar em Lucas capítulo 2, versículo de 1 ao 7, que vem nos falar o nascimento de Jesus. Vem nos falar tudo como foi e aonde ele se hospedou. E aqui vamos falar se foi encontrado lugar ou não. Como todos sabem, Maria estava grávida do nosso Salvador, Jesus Cristo. E o grande momento tinha chegado, que era para que o nenê fosse nascer, o nosso Salvador Jesus Cristo. História bíblica vem nos falar o quê? Maria e José viajaram até Belém. Bom, em Lucas capítulo 2, versículo de 1 ao 7, o que vem nos falar no versículo 4 de Lucas? José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deixou numa... Vamos entender sobre a nossa historinha de hoje. História bíblica. Maria e José viajavam até Belém. A cidade estava muito cheia e não havia lugar para eles ficarem. Então, Maria começou a perceber que estava na hora do bebê nascer. Mas José conseguiu um lugar em um estábulo, né? E aqui vem nos falar o que em Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, Jesus Cristo. Enfaixou-se, né? No caso, pegou um pano e arrumou Jesus todinho. E o colocou, deixou numa manjedoura. Manjedoura, porque não havia lugar para eles o hospedarem. Porque quando chegaram em Belém, estava lotada de pessoas, tinha muitas pessoas. E aonde eles iam, falavam que não havia vaga. Mas o que eu entendo nisso? Que tudo foi conforme a vontade de Deus. Porque se Deus o quisesse que houvesse lugar, no melhor lugar, Deus o tinha preparado. Mas Senhor, o nosso Deus, ele preparou exatamente aonde ele queria que Jesus fosse colocado e aonde ele, né, o nascesse. Então tudo foi conforme a vontade de Deus, né? O nosso Salvador nasceu. E coisa linda a partir do seu nascimento aconteceu, né? O nosso Salvador veio com propósito e Deus já tinha preparado todo o propósito a fim de nos salvar, né, de nos libertar através de Jesus Cristo, né? Então, aqui vem nos falar o quê? José arrumou um lugar para Maria e um bercinho para o bebê. Mas como nós sabemos, não foi um berço, né, aonde pudesse trazer aquele conforto todo para a criança, mas foi numa manjedoura, né? Porque não havia lugar. Mas Maria preparou tudo e através daquele cuidado todo, ela concedeu a ele um conforto. Mas o foco é sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, né? Naquele lugar simples, cercado pelos animais, nasceu o Filho de Deus, né? Nasceu o Filho do Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que linda história! E o que vem nos falar em João, capítulo 3, versículo 16a? Porque Deus amou o mundo
tanto que deu seu único filho, quem? Jesus Cristo. Então, se nós estamos aqui neste momento glorificando e falando dessa história linda, é porque fomos salvos através de Jesus Cristo. Que história linda! Que história linda, né? Uma história totalmente perfeita. Tudo que Deus fez e faz é perfeito e maravilhoso. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua operando. Deus continua fazendo maravilhas. Mas precisa nós crermos, nós termos fé no que estamos servindo, nosso Deus. Voltando novamente para Lucas capítulo 2, 1 ao 7. Desde o início, naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recear o primeiro receamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam listar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao nosso Salvador, o seu primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, que maravilha de história, que nós venhamos ficar com essa história e venhamos mais, o adorarmos, o glorificarmos e exaltar o nosso Salvador Jesus. E no próximo vídeo iremos saber mais sobre a nossa historinha e sobre tudo desde o nascimento de Jesus até o seu ministério. E quando chegou o momento na qual já estava sendo concedido por Deus da sua entrega na cruz, o próprio Jesus se entregando na cruz, né? Então, Jesus Cristo veio sobre este mundo, deixou o seu legado, ensinou os discípulos, para que o pudesse fazer conforme os mandamentos e a vontade de Deus. Jesus veio sobre este mundo para deixar exemplo. E que vem nos falar na palavra? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque quem? Jesus Cristo, venci o mundo. Então Jesus Cristo veio sobre este mundo. Veio como homem, mas não pecou e jamais o entregou à sua glória. Mas foi santo, santo, santo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora está com o Pai, mas brevemente irá voltar para vir buscar o seu povo, Então, Jesus veio sobre este mundo não para ser servido, mas para servir. E na palavra do Senhor, Jesus vem nos falar como tudo foi sua trajetória. Aonde ele passava, tudo mudava. Aonde Deus chega, tudo muda. Tudo muda. Então, que nós venhamos ficar com essa história em nossos corações e sabermos que Jesus Cristo sim veio sobre este mundo. O cresceu e o começou seu ministério, mas agora está com o Pai. Logo após a sua entrega naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao Pai. E o Espírito Santo está conosco, mas brevemente Deus irá voltar para vir buscar sua igreja. Jesus Cristo irá voltar para nos buscar, para cumprir a palavra do Senhor Deus. Que todos tenham
um dia abençoado ou uma noite abençoada e que todos fiquem com Deus. Deus o abençoa. Deus te ama, Deus nos ama. O nosso Salvador nos ama porque Ele é o próprio amor. Deus é contigo.